Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este encontro científico com essas CIRAS. Neste vídeo, nós vamos abordar sobre sepse, a importância da detecção precoce, do tratamento adequado e, sobretudo, a importância da prevenção. A sepse, ela é uma síndrome extremamente prevalente, com elevadas taxas de mortalidade, de morbidade e altos custos. Para mudar esse cenário, a detecção precoce e o tratamento adequado é de extrema importância. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais tem taxas alarmantes de mortalidade em caso de sepse. A taxa de mortalidade chega a 65% dos casos, enquanto que na média mundial é em torno de 30% a 40%. Então, é um cenário mundial preocupante e é um cenário, a nível de Brasil, bastante preocupante. A sepse em números no mundo, são 50 milhões de pessoas no ano que são acometidas pela sepse, 11 milhões de óbitos por ano. No Brasil, cerca de 670 mil casos por ano e 240 mil óbitos anuais. É a principal causa de morte em UTI não cardiológica e a sepse mata mais que o infarto e o câncer. Uma em cada 3 óbitos, né, de cada 3, uma é de sepse. Então, gente, são números que bem preocupantes, que a gente tem que ficar atento e refletir sobre eles. Não só são meros números, são números que representam ações que a gente fez ou ações que a gente deixou de fazer de forma segura, de forma com qualidade, e repercutiu de maneira negativa para o paciente. Esse mês de setembro, mais precisamente dia 13 de setembro, é o Dia Mundial da Sepse. Então, o SCIRAS, juntamente com alguns órgãos do Hospital da Infectologia, fez esse movimento para que a gente se alerte, para que a gente desperte, para que toda a equipe multidisciplinar fique atenta aos sinais que o paciente está dizendo. Pode ser sepse, sempre fazer essa investigação, essa discussão, junto com a equipe de saúde, junto com o médico, quem é que realmente diagnostica. Então, sepse, a nova definição é a presença de uma disfunção orgânica ameaçadora à vida em decorrência da resposta desregulada do organismo a uma infecção. Essa é a nova definição de sepse. Se a gente colocar essa definição em termos de reflexão, ela se traduz da seguinte forma. De trás para frente, é uma infecção. Essa infecção, ela leva a uma resposta desregulada do organismo, e essa resposta desregulada vai levar a uma disfunção orgânica ameaçadora à vida. Então, quando se coloca dessa forma, a gente entende que para ter um quadro de sepse, precisamos primeiro de uma infecção, de um foco infeccioso. Esse foco infeccioso, ele pode ser a nível de pele, a nível de sistema pulmonar, gastrointestinal, no trato geniturinário, cardiovascular. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais de infecção e outros critérios que vão levar à suspeição de sepse, que a gente vai ver mais a seguir. Então, como eu já mencionei anteriormente, a presença de uma infecção, ela provoca em todo o organismo uma resposta inflamatória, numa tentativa de combater o agente causador dessa infecção. E é justamente essa resposta inflamatória que provoca essas alterações clínicas e laboratoriais. Então, CIRAS
como vocês estão vendo aí no slide, é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Eu tenho um agente, um patógeno, e o meu organismo responde de maneira inflamatória para tentar combater esse agente, esse patógeno. Então, quando se tem uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, uma SIRS, você deve considerar no mínimo 2 desses critérios, desses sinais que eu vou dizer para vocês. Então, para ser considerado SIRS, no mínimo 2 desses sinais. E a SIRS, o que é que ela representa para a sepse? Seus critérios, a partir de 2 deles, são utilizados para triagem de suspeita de sepse. Veja que importante. Esses sinais que estão abaixo, principalmente no que diz respeito aos sinais vitais, a enfermagem, ela é que mais primeiramente vai ter acesso a essa informação, porque somos nós da enfermagem que coletamos esses dados do paciente, né, dos sinais vitais. Então, nós precisamos conhecer esses critérios e nós precisamos comunicar esses critérios quando eles estiverem casados com esses critérios de SIRS, de suspeita de sepse. Entendeu? Então, quais são esses critérios? Quando o paciente apresentar uma temperatura axilar maior que 37,8 ou menor que 35 graus Celsius. E, diga-se de passagem, essa alteração clínica, essa manifestação clínica é a mais comum. E aí a gente tem que alertar que não é só uma propensão à hipertermia ou à febre, mas uma hipotermia também é critério, pode ser um indício de sepse. Frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto. Aí a gente vai, frequência respiratória maior do que 20 respirações por minuto, ou uma PaCO2 menor que 32 milímetros de mercúrio. E os leucócitos totais, então os leucócitos acima de 12.000 milímetros cúbicos, ou abaixo de 4.000 milímetros cúbicos, ou presença de acima de 10% de formas jovens, ou seja, desvio à esquerda. Esses dados, obviamente, vão estar lá contidos no prontuário do paciente. A gente tem que ter esse olhar também para os dados laboratoriais, que dizem muito do estado clínico do paciente. Lembrando que não somente leucócitos acima de 12.000 que vão direcionar para a suspeita de sepse, mas uma leucopenia abaixo de 4.000. E existe além desse critério de SIRS, a gente utiliza outro critério também de suma importância, que é a disfunção orgânica. A disfunção orgânica já é um estágio mais avançado, é aquela denominação de falência dos órgãos. Se o paciente apresentar essa disfunção, ela está dizendo que a gente falhou na detecção precoce, falhou para detectar a SIRS. Porque se você detecta precocemente a SIRS, você bloqueia que o paciente chegue a essa disfunção orgânica. E a disfunção orgânica também é usada nessa triagem do paciente séptico. A diferença é que ela é uma gravidade maior e apenas um desses critérios de disfunção orgânica que eu vou citar já desperta para sepse, já suspeita-se de sepse, apenas um desses critérios. Enquanto as SIRS são a partir de 2, a disfunção orgânica, apenas um desses critérios já se configura, juntamente com foco infeccioso, sempre juntamente com foco infeccioso. Você tem que pensar em sepse. Foco infeccioso, com 2 critérios de SIRS. Foco infeccioso, com um critério de disfunção orgânica, pense em sepse. Discuta, desperte. Então, a gente tem na disfunção orgânica os critérios clínicos e laboratoriais. Quais são os clínicos? A hipotensão, uma pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio ou uma pressão arterial média menor que 65 milímetros de mercúrio. A hipotensão, ela pode chegar até 40%, em torno de 40% nos casos de sepse. O que eu quero dizer a vocês é que a gente pode ter uma pressão ou normal ou aumentada e se enquadrar em sepse, não só a hipotensão.
E a pressão arterial média, ela representa a pressão efetiva que leva o sangue aos tecidos durante o ciclo cardíaco. É a pressão que faz com que os tecidos recebam esse aporte de oxigênio, esse aporte de sangue. Então, se ela tiver menor que 65 milímetros de mercúrio, a gente tem que entender que alguns tecidos podem estar sendo prejudicados com déficit de oxigênio. Então, a gente tem que ter essa atenção. No monitor cardíaco, a pressão arterial média ela já se apresenta ao lado, quando você coloca juntamente com a pressão, o valor da pressão arterial. Então, esse monitoramento da pressão é importantíssimo. O paciente apresenta sonolência, confusão, agitação ou coma. Então, um rebaixamento do nível de consciência desse paciente, especialmente idoso ou criança, tem que ter uma atenção e a gente tem que associar se pode ser sepse. Nem todo caso vai ser, mas a gente sempre tem que associar e discutir se pode ser sepse. Eu chamo a atenção aqui não só para a sonolência, mas o rebaixamento, mas um quadro de agitação. Então, o paciente ele pode até alternar, às vezes ele está sonolento, às vezes ele está agitado, e a agitação faz parte dessa alteração neurológica para a sepse. Por isso, o importante monitoramento, importante vigilância da equipe de enfermagem, da equipe multidisciplinar para com esse paciente. Se o paciente precisar de oxigênio para manter uma saturação maior que 90%, também é um sinal de disfunção orgânica. Uma diurese que se apresente menos que 0,5 ml por quilograma/hora, para isso o paciente ele vai estar monitorado, né? Importante introduzir uma sonda de Foley, uma sonda vesical de demora, e a gente está sempre monitorando realmente nesse momento, fazer o balanço hídrico mesmo, né? De quanto de volume ele está recebendo, de quanto de eliminação ele está tendo. Mas uma diurese menor que 0,5 ml por quilograma/hora, que se configura uma disfunção orgânica, uma alteração renal. E laboratorial, quais são os critérios? Então, a gente primeiro tem que saber esses valores de referência para entender se está tendo alteração ou não. Então, uma creatinina acima de 2, um lactato acima do valor de referência, então 2 milimol por litro, acima de 2 milimol por litro, um lactato está aumentado. Plaquetas abaixo de 100 mil ou o INR acima de 1,5. Esse INR é um índice, chama-se Índice Internacional Normalizado. Ele mede o tempo que o sangue leva para coagular. Se esse tempo está alongado, está estendido, significa que o paciente tem risco de sangramento. A mesma coisa das plaquetas. Se está abaixo de 100 mil, significa que esse paciente tem risco de sangramento, a gente vai ter que ter um olhar mais, né, a nível de mucosa nasal, ouvido, nas excretas, nas fezes, na urina, se ter algum sinal de sangramento. Então, ficar atenta a esses sinais. E bilirrubina acima de 2 miligramas por decilitro. Esses são os critérios laboratoriais, e lembrando que apenas a presença de um desse critério, com foco infeccioso, já pode se pensar, suspeitar de sepse. E essa prevenção, né? A prevenção, gente, não tem nada de ações extraordinárias. São ações do nosso dia a dia, mas que são detalhes de ações que a gente deixa de fazer que pode provocar essa infecção no paciente e chegar à sepse. Seguir as diretrizes para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, né? Tem muito material no SIGA, do S-CIRAS, que fala dessas diretrizes. Uma delas é higienizar as mãos nos 5 momentos. A higienização das mãos é a principal ferramenta de infecção das IRAs, então, das infecções relacionadas à assistência à saúde. É uma ação que, desde o século XIX, que se fala, né, com Samuel Weiss, com Florence, e que a gente ainda tem, nos dias atuais, muita resistência por parte dos profissionais em seguir
né, e higienizar naqueles momentos que são importantes para a segurança do paciente. Por exemplo, antes do contato com o paciente, higienizar as mãos, antes de procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente, após o contato com áreas próximas ao paciente. Então, esses 5 momentos, eles precisam ser respeitados para que a gente minimize esses índices alarmantes de infecção. Realizar procedimentos com técnica asséptica. Então, eu vou puncionar um acesso venoso periférico, eu vou puncionar um acesso venoso central, eu vou introduzir uma sonda vesical de demora. Então, aquelas etapas que implicam em técnica asséptica, elas têm que ser respeitadas na sua minúcia, no seu detalhe. Porque o paciente ele já está hospitalizado, ele pode estar espoliado e, às vezes, uma falta de atenção para um detalhe pode levar a uma infecção. Utilizar os dispositivos invasivos pelo menor tempo possível. Isso é uma prática segura. Se é um paciente que está com catéter venoso central e ele não está usando aqueles medicamentos de drogas vasoativas, ele foi desmamado e aí ele está... São drogas que podem ser utilizadas a nível periférico, né? Então, pensar todos os dias e discutir, não só pensar, mas discutir. Esse paciente já pode sair desse acesso central, todos os turnos têm que ser discutidos, porque às vezes o que acontece? Ele pode, quando é periférico, né? Às vezes ele está só com medicamento oral e ele está com acesso periférico, não tem necessidade. A mesma coisa para uma sonda vesical de demora. O paciente não tem mais elegibilidade porque ele está com a clínica boa, de monitorar a diurese. Essa sonda ela pode ser retirada. E às vezes pode ficar pela rotina mesmo do dia a dia aqui nas unidades, que é bem intensa. Mas o profissional, todos os profissionais, né? Prática segura, ela não se restringe a uma equipe específica, não. Prática segura é da equipe multidisciplinar. Então, discutir, despertar, às vezes é um despertar mesmo. Esse paciente tem critério de sair dessa sonda vesical de demora, então, é esse foco que a gente defende, que é definido pela OMS, pela Anvisa. E outro critério, outra ação de extrema importância que a gente precisa melhorar muito é evitar o uso desnecessário de antibiótico. Então, se atualizar, a equipe da farmácia do HU, ela tem material muito bom e muito atualizado do uso de antibióticos. Eles fazem um monitoramento muito bem feito, junto com... Tem a parceria também do SCIRAS, da equipe médica e da equipe de enfermagem, junto com os residentes. Então, tem material muito bom, é só acessar lá no SIGA, que está tudo lá para ser atualizado. Então, eu falei no início que a detecção precoce é de extrema importância. Você detectar precocemente, você evita que o paciente chegue, né, na verdade, é a óbito. Se essa sepse, na verdade, o mais importante de tudo, sobretudo, é a prevenção. Isso aí, sem dúvida. Mas houve falha na prevenção, então a gente tem que imediatamente detectar precocemente. Então, monitorar os sinais vitais. Volta a informar mais uma vez, a enfermagem tem mais critério, tem mais oportunidade de captar essas alterações, de captar aqueles critérios de CIRES e de disfunção orgânica mais precocemente, porque os sinais vitais, quem produz somos nós, né? Então, esse monitoramento preciso, diário, nos 3 turnos, é importante. Monitorar o débito urinário, dar atenção quanto à alteração do nível de consciência e agitação do paciente, e seguir os protocolos da instituição. Então, a gente tem protocolos muito bons, está no SIGA, que estão no SIGA, a gente tem que se apropriar deles para a gente gerar um trabalho de saúde seguro para o paciente,
quando a gente pensa que muitas daquelas mortes que a gente contabilizou, né, no mundo, 11 milhões, muitas delas poderiam ser evitáveis, a gente tem que se colocar como realmente determinante naquela numeração, principalmente para reduzir. Então, gente, ter esse cuidado. Às vezes está em dúvida em alguma coisa, vai lá, o protocolo de sepsis está lá no SIGA também, sempre está se atualizando, é importante e é obrigação sua se atualizar, porque a inobservância, ela não é ela é imperdoável, porque você deixou de apreender uma informação importante para a segurança e vida do paciente. E o tratamento? Então, deve-se o quê? Diante da suspeição de sepse, já deve, né, pensar, na verdade, só relembrando que o diagnóstico de sepse é um diagnóstico médico, mas nós devemos discutir, pensar e discutir se é sepse, né, diante daqueles critérios que a gente já discutiu. Então, abrir protocolo de sepse e aplicar o pacote de 1 hora. Então, tempo é vida em sepse. Aí a gente são ações que a gente faz, gente, em conjunto, né? Uma pessoa vai fazer uma coisa, a outra já está fazendo outra, e assim vai, para que a coisa ande e aconteça em até 1 hora. É o bando de 1 hora. Então, nós temos que, nessa primeira hora, coletar o lactato sérico e outros exames para identificar disfunções orgânicas, coletar cultura de todos os sítios pertinentes e 2 hemoculturas em sítios distintos em todos os pacientes antes de iniciar o antibiótico. Mas vale uma ressalva, se observar que a gente está com dificuldade de fazer essas culturas, não vai ser possível fazer essas culturas por algum momento, a gente não vai esperar a chegada desse insumo, a gente vai iniciar imediatamente o antibiótico, nessa situação sim, mas se a gente tem condições de fazer essas culturas, primeiro a gente faz a cultura para identificar o patógeno, né, e o teste de sensibilidade para os antibióticos e iniciar o antibiótico logo em seguida. Iniciar antibiótico endovenoso na primeira hora após o diagnóstico, realizar reposição volêmica em pacientes com hipoperfusão. Então, um paciente que tem uma pressão arterial sistólica menor que 90, está com uma hipovolemia ou hipotensão, a gente tem que fazer volume nesse paciente. E usar vasopressores se a hipotensão grave ou refratária a volume. Então, a gente deu volume, né? 30 miligramas por ml de cristalóide. No nosso caso do cristalóide, é o ringelactato mesmo. Se mostrou mais eficaz. É o que a gente tem na casa, é o ringelactato e é eficiente para aumentar, para melhorar essa volemia e aumentar essa pressão arterial. Mas se você deu o volume que era para dar, baseado na prescrição médica, né, gente? Tudo isso é na prescrição médica. E essa hipotensão persiste, isso já se configura um quadro de choque séptico. Então, o quadro de choque séptico é quando você tem uma hipotensão, que você deu volume e foi refratária. Essa pressão não melhorou, é um quadro mais grave da sepse, certo? Essa é a diferença. E o vasopressor inicialmente recomendado é a noradrenalina, que a gente utiliza. Então, das atribuições, competências e responsabilidades, isso é uma preocupação de todos os profissionais, já venho falando ao longo do vídeo, né? O técnico de enfermagem vai aferir os sinais vitais e informar o paciente alguma alteração, alguma não conformidade. A enfermagem, ela vai rastrear todo o paciente, todo turno, todo dia, e acionar a equipe médica ao identificar os pacientes com suspeita de sepse, assim como contribuir para que aquelas condutas terapêuticas e diagnósticas sejam devidamente aplicadas no tempo hábil. Então, o plano de cuidados de enfermagem na hora 1 vai ser acionar laboratório, coletar hemocultura um par e uma cultura do foco infeccioso. Então, tem um foco primário, eu preciso identificar esse foco e fazer essa cultura, além de fazer 2 hemoculturas em sítios diferentes. Administrar cristalóide, então, uma reposição volêmica nesse paciente, é importante, ele está hipotenso, ele está hipovolêmico, chama-se ressuscitação volêmica. Eu vou administrar oxigênio e antibiótico conforme pressão médica.
Vou monitorar, eu monitorei o tempo todo, mas foi detectada a sepse, eu vou continuar monitorando esses sinais. É imprescindível, né, para esse plano de cuidado seja tenha um resultado esperado, que é a melhora do paciente. Então, eu vou continuar monitorando esses sinais vitais, e na primeira hora é importante até que você monitore com menos tempo, né? Menos tempo, você veja se é de meia hora ou de 1 veja com né, junto com o enfermeiro e o enfermeiro com o técnico, como é que vai ser, mas é importante que seja no tempo mais curto. Vou continuar monitorando o nível de consciência e o débito urinário. Então, o paciente vai precisar ser sondado, então vamos colocar uma sonda vesical de demora para acompanhar esse débito urinário dele. Então, gente, essa imagem está no protocolo para gestão de sepse e choque séptico que está no CIRAS. É o bando da hora, ressuscitação inicial para sepse e choque séptico. Então, é um resumo, é um fluxo diante de um quadro de sepse. Ela é considerada uma emergência, né? Não é nem urgência, é uma emergência. Detectou, o médico diagnosticou a sepse, a ação imediata. Então, a gente vai iniciar o bundle assim que suspeitar, reconhecer sepse ou choque séptico. É uma pergunta que se faz em alguns treinamentos. Na suspeita, já inicia o bundle? Já. Na suspeita de sepse, já inicia o bundle. Então, nós vamos medir o lactato, redosar o lactato se medida inicial elevada, se for acima de 2 milimol por litro. Gente, por que o protocolo fala muito de lactato? É porque o lactato, uma vez aumentado, ele está querendo dizer que está tendo uma hipóxia tecidual nesse paciente. Então, é preciso que essa hipóxia tecidual seja melhorada, né, seja resolvida. Depois a gente vai... isso é um passo que é feito de maneira sincronizada, não é assim, eu faço um, depois o outro. Uma pessoa está numa ação, a outra está em outra, certo? Então, obter hemoculturas, um par, antes da administração de antibiótico, e a cultura do foco do sítio, né, do foco infeccioso, administrar antibióticos de amplo espectro, vai estar prescrito, obviamente, iniciar a administração rápida de cristalóide, são 30 ml por quilograma a hora, se hipotensão ou lactato acima de 4 milimol por litro. Instalar vasopressores, de preferência, a primeira escolha é noradrenalina, se a hipotensão durante ou após a recitação hídrica mantendo uma pressão arterial média, na verdade, se ela se mantiver menor que 65 milímetros de mercúrio, né, você tem que instalar vasopressor. Né? Manteve a hipotensão, manteve uma pressão arterial média menor que 65 milímetros, mesmo após a ressuscitação hídrica, mesmo após a reposição volêmica, a gente o médico vai prescrever vasopressores. Esse é o bando da 1 hora que tem que ser tem que estar muito sedimentado, muito amadurecido na mente dos profissionais, na mente da enfermagem, já que eu estou falando para vocês, que isso seja feito com muita rapidez, segurança e rapidez. E aí, o slogan, sempre quando a gente vai consultar as referências, sempre o slogan é tempo. Então, na sepse, tempo é vida. Previna, reconheça, trate e reabilite. Essa é a nossa obrigação com o paciente. Essa é a nossa contribuição que a gente tem que ter de maneira muito, muito precisa e muito segura com o paciente. Esse cartaz a gente fez para a campanha desse ano, a gente vai disponibilizar em breve, mas sepse, pense, você vai pensar em todos os turnos, em todos os horários, após verificar os sinais vitais. Se aqueles sinais vitais se enquadrarem naquelas suspeitas de sepse, a gente tem que pensar, né? Tem que haver o tratamento e a notificação. Essa notificação é um formulário, na verdade, que a doutora Karina, infectologista, que também é do CIRAS,
ela elaborou para que houvesse um monitoramento dos casos de sepse. E esse é um formulário que a gente vai conhecer melhor, eu vou dizer melhor a vocês, mas essa notificação, o médico que diagnosticou, ele vai notificar. Diagnosticou, ele vai notificar. Então, esse é o QR Code que o médico vai colocar a sua câmera e vai dar acesso direto ao formulário. Então, nesse formulário, vão conter esses dados. Né? Quando clicar no QR Code, vai dar acesso a esse formulário de gerenciamento de sepse, aqui no Hospital Universitário. Então, vai ter o nome do paciente, a data de nascimento, a pessoa tem que preencher, o sexo, o prontuário, qual é a unidade de internamento. Aí, a pessoa vai só clicar um xizinho, se o paciente apresenta 2 ou mais sinais de síris, se o paciente apresenta 1 ou mais disfunção orgânica, e quais são, aí tem os elencos, né? Tem as possibilidades de quais são essas funções orgânicas que foram identificadas nesse monitoramento. A data e hora do disparo do protocolo e assim sucessivamente. Iniciado o bando da 1 hora, o que foi feito, né? Quais as ações que foram feitas nesse bando de 1 hora, o tratamento. Então, isso é uma novidade que vai ser uma prática segura que vai ser instaurada e o mais breve possível, né? E aí a contribuição da enfermagem, aí você vai dizer, mas se o médico diagnosticou, vai preencher, qual a contribuição da enfermagem? É justamente chegar ao residente, já foi feito preenchido o formulário, só lembrar, porque esse formulário é de extrema importância para a gente conhecer o comportamento, né, quais são os sinais clínicos mais predominantes, aquela conduta que foi feita no tempo hábil, se não foi, porque entender o problema, entender as dificuldades e sanar essas barreiras para que essa detecção e esse protocolo ele seja operacionalizado na sua plenitude de forma, no tempo certo, com as ações adequadas. Esse é um vídeo que eu vou passar para vocês. É um vídeo de linguagem simples, gente. É uma linguagem mais assim para a comunidade mesmo. Mas eu achei interessante porque ele ajuda nessa compreensão, né? Um resumo bem simples que dá para você fixar muita coisa. Não estou conseguindo passar, deixa eu ver se eu consigo. Quando uma infecção
Gente, esse é um link para avaliação de aprendizagem. Quando a gente for disponibilizar no Zap e esse vídeo e no Siga, vocês podem clicar nesse link que vai dar acesso. Aí, essa avaliação de aprendizagem são 3 perguntas, se não me engano, 3 perguntas. E ela já é um link também de presença, e quem responder vai ter acesso, vai ter direito ao certificado. Lá nessa avaliação, vocês colocam o nome e o e-mail, porque a gente vai gerar o certificado de participação e enviar para o e-mail de vocês, certo? Então, participem, porque nessa avaliação de aprendizado, a gente realmente percebe que se a gente aprendeu mesmo, né? Aí a gente volta no conteúdo e fica o conteúdo muito amarrado na nossa mente, para que a gente possa traduzir todo esse conhecimento. A finalidade de todo o conhecimento é que ele seja revertido em prática segura para o paciente. Essa é a nossa finalidade. Nossas referências. E obrigada. Qualquer dúvida, nosso ramal é 1818 e o e-mail está aí. Pronto, gente, obrigada pela disponibilidade. Eu vou encerrar agora esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.